Salve família tricolor e amigo torcedor aqui do canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, Turbina, para falar do pós-jogo entre São Paulo e Tigre pela Copa Sul-Americana. Vamos conferir a classificação, como que ficou o grupo D, os próximos jogos que tem agora pela frente. Além disso, informações também sobre o jogo, São Paulo que acabou vencendo, e também informações sobre os jogadores que saíram lesionados, Caleri e Pablo Maia. Além disso, destaques da coletiva do Dorival Júnior. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreve se você não é inscrito aqui no canal. Deixa o like que ajuda muito. E primeiro vamos falar do jogo. São Paulo não fez um bom jogo, mas venceu o Tigre por 2-0. Os gols marcados pelo Juan aos 26 do segundo tempo e pelo Wellington Rato aos 47 do segundo tempo, já praticamente nos acréscimos. Mais de 28 mil torcedores estiveram no Morumbi e viram a vitória do São Paulo. E também agora fica aquela questão do jogo de 2012 finalizada. O São Paulo e o Tigre que tiveram o segundo tempo dessa vez. E o Tigre não foi capaz de dar um chute no gol. O São Paulo acabou vencendo com 2-0. Uma partida no primeiro tempo muito ruim do São Paulo, depois ele melhorou ali, o time melhorou no segundo tempo e conseguiu fazer o placar, né? Bastante movimentação aí de vários jogadores que foram importantes, Gabriel Neves, o próprio Rodriguinho que entrou na partida também, jogadores interessantes que, na minha opinião, merecem a titularidade. O Dorival Júnior falou a respeito desses jogadores, a gente vai conferir os destaques da coletiva do Dorival agora aqui no canal. Ah, eu acredito que não tenha sido nada com o Pablo. Uma jogada violenta, mas que graças a Deus não nos trouxe maiores prejuízos. É uma jogada casual de uma partida, né, disputada como foi. Com relação ao Caleri, ainda não tem informações. Nós temos que aguardar um pouco. Eu acho que é o que nós temos feito desde o dia que aqui chegamos. Nós estamos sempre mesclando, buscando os jogadores em melhores condições para poderem jogar a partida seguinte. Era uma partida importante, nós queremos e lutamos pela primeira colocação geral. Não podia ser diferente, nós temos que respeitar todas as competições. E independente da equipe que fosse a campo, com certeza seria uma equipe vibrante, determinada em busca do resultado. Eu acho que nós não estamos priorizando campeonato nenhum. Pode até dar uma impressão, mas é uma falsa impressão. Nós queremos estarmos vivos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro também é muito importante a todos nós. Não estamos priorizando competição nenhuma, podem ter certeza disso. Para nós, todas elas são muito importantes. Nós temos feito aí jogos muito interessantes e infelizmente, a última partida com o Cruzeiro, depois de um jogo muito bom, em todos os sentidos, nós acabamos sendo derrotados, mas não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário, o brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Com relação às Copas, eu acho que, graças a Deus, nós estamos passando as fases, teremos agora 2 jogos dificílimos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, antes disso, um jogo com o Fluminense, que também será muito disputado. Nós temos que estar com a melhor formação possível para esses 2 jogos. E eu fico satisfeito porque todos aqueles que têm entrado têm dado uma resposta positiva, buscado um espaço, e é isso que nós queremos. Hoje mesmo, a entrada do Juan, a definição do jogo, ele está trabalhando com muita intensidade, buscando um espaço. Esse garoto que estreou hoje, Negrudo, também é um menino que vem mostrando qualidades nos treinamentos, vem buscando também uma melhora. E com relação ao Rodriguinho, é um trabalho que está sendo feito não só com ele, mas com alguns outros atletas, no sentido de um ganho de massa, o que é necessário para um campeonato tão disputado, para jogadas de corpo. Eu acho que isso tem sido importante para ele. Nós temos percebido que alguns desses têm realmente melhorado nesse sentido, e esse condicionamento talvez seja importante daqui para frente em relação a uma sequência de carreira e a um momento em que eles se consolidem fisicamente um pouco mais para que possam dar uma resposta ainda melhor. Mas o importante aqui não percamos o que eles têm de melhor, que é a mobilidade, a movimentação, a finta, que eles ganhem um pouco mais de complexidade, sim, um pouco mais de força, mas que não percam a essência. Eu acho que isso daí é o principal e por isso a preocupação em que o trabalho seja sempre moderado e dosado para cada um deles. Boa noite, Dorival.
Na minha opinião, o Gabriel Neves fez um grande jogo hoje, distribuiu passes, lançamentos, ele tem uma visão de jogo apurada. E o São Paulo ele tem essa carência de um meia armador, né? Um 10, aquele cara, aquela cabeça pensante que constrói o jogo. Você vê no Gabriel Neves características suficientes para ele talvez ser um camisa 10, jogar mais avançado, ser a cabeça pensante, o grande armador do time, ou não, ele realmente é um segundo volante, um jogador para atuar mais recuado, não tem a intensidade talvez necessária, o chute de fora da área. Como que você analisa o Gabriel Neves e se ele pode sim ser utilizado como um camisa 10? Obrigado. Olha, eu acho que um 10 na essência é um pouco complicado, porque esse 10, ele, teoricamente, ele teria que estar pisando dentro da área, ele teria que ser esse jogador surpresa, que sempre vem armando, mas que, ao mesmo tempo, ele pode complementar toda a criação que faz. O Gabriel, ele tem uma técnica apurada, realmente, tem uma visão de jogo impressionante, e acredito que ele se sinta muito mais confortável vindo de trás, tendo uma visão periférica do que esteja acontecendo e, com isso, procurando dar velocidade para que a equipe jogue. Às vezes, é necessário que esse 10 ele esteja de costas, e nem sempre o jogador se sente confortável e confiante para atuar dessa forma, já que passou a vida toda jogando de frente para o gol adversário, né? Em momentos que ele se sinta acuado, os movimentos são um pouco mais leves, mais lentos, naturais de um volante de armação. Por isso que eu vejo ele muito mais jogando de frente para o adversário do que numa condição em que não seja totalmente favorável, que seria, no caso, um jogador que em muitos momentos, pela própria função e posição, teria que estar de costas para o adversário. Eu acho que dificilmente ele se adaptaria nesse momento da carreira. É isso aí, torcedor. Você concorda com o Dorival a respeito do Gabriel Neves? Não vê ele como um camisa 10? Na minha opinião, hoje o Gabriel Neves é o jogador que mais distribui a bola no meio-campo do São Paulo e tem achado passes interessantes. Talvez ele não use a 10 ali nas costas, mas dentro de campo ele se comporta sim como um camisa 10. Já alguns camisa 10 que passaram pelo São Paulo, né, é melhor a gente nem lembrar. Para a gente falar sobre jogadores do São Paulo, sobre destaques positivos, além do Gabriel Neves, Juan e Rodriguinho foram importantes na partida e a gente vai conferir a comemoração dos dois aí. É só uma foto devido aos direitos autorais, mas para falar desses dois jogadores que entraram na partida e mudaram as características do jogo. Rodriguinho dando mais velocidade, passes em profundidade. Teve um lance do gol do Caleri, que a bola desviou no braço do Caleri e acabou sendo anulado pelo VAR, a finalização do Rodriguinho, e depois ele achando o Juan dentro da área num passe cruzado, jogador aí que merece a titularidade, na minha opinião, tá jogando mais do que o Rodrigo Nestor no momento, o Rodriguinho. Já o Juan, a gente sabe que é um bom jogador, uma boa opção para o ataque, e hoje é um menino da base, né, que vem subindo, merece mais oportunidade. E na minha opinião, o Juan está à frente de David e de Marcos Paulo no momento. Então, se a gente tiver que fazer uma hierarquia de banco de reserva, se fosse eu colocava aí o Juan antes de ter colocado o David como titular. Na minha opinião, merece a titularidade no lugar de David e de Marcos Paulo na ausência do Caleri. E por falar em Caleri e Pablo Maia, os dois jogadores que foram os destaques negativos, infelizmente, da partida, porque saíram lesionados. O Caleri, que sentiu uma dor na coluna, a uma pancada ali numa disputa de bola, acabou falando na zona mista que sentiu uma dor muito estranha na coluna, mas que vai fazer o máximo para estar à disposição no jogo de sábado contra o Fluminense. O Caleri também na zona mista disse que o São Paulo infelizmente desperdiçou a oportunidade de ser campeão no ano passado, mas que em 2023 vai tentar chegar à final, é o objetivo ali do grupo de jogadores e que vão tentar ser campeão da Copa Sul-Americana.
Além disso, Pablo Maia foi para o hospital após a partida, fez exame de imagem e não foi detectado fratura no jogador, mas ele vai seguir com a avaliação da equipe médica do São Paulo e provavelmente não estará à disposição no jogo de sábado. Não deve se recuperar para o jogo contra o Fluminense. Agora tem 2 confrontos importantes pela Copa do Brasil contra o Palmeiras. Tomara que a gente tenha Caleri e Pablo Maia à disposição, porque senão seriam 2 perdas gigantescas para o time do técnico Dorival. Para a gente finalizar esse vídeo, vamos falar da classificação. O São Paulo lidera o grupo D, agora com 16 pontos, tem 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. São 13 gols marcados, nenhum gol sofrido. São Paulo que ainda não sofreu gol pela Copa Sul-Americana. É claro que também não enfrentou bons adversários, mas o São Paulo aí consegue a classificação, é o primeiro do grupo e pode contar com o tropeço do New Old Boys para ser a melhor campanha desta edição da Copa Sul-Americana. Lembrando disso também, o São Paulo fez a melhor campanha em jogos em Copas pela Conmebol. Essa edição da Copa Sul-Americana, o São Paulo fez a melhor campanha da sua história, contando Libertadores e outras edições de Copa Sul-Americana. Então a gente tem sim que dar um crédito para esse time, um crédito aí para o Dorival. É claro que a gente contesta bastante as escalações do Dorival, mas ele acabou citando na coletiva os motivos, né, de poupar alguns titulares devido aos próximos confrontos e de ter colocado alguns jogadores na necessidade de fazer o resultado contra o Tigre. Eu acho importante também o Dorival ter esse tipo de leitura quando tem um jogo importante pela frente. Para falar da classificação aí da Sul-Americana, os próximos jogos aí, né? Tudo indica que serão no mês de agosto, nas 2 primeiras semanas de agosto. Vai ter sorteio na semana que vem, ainda vai precisar finalizar a rodada, né? Mas vai ter sorteio das oitavas de finais e dos playoffs. Os times que ficaram em segundo lugar de cada grupo vão enfrentar os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Então já está presente praticamente aí, que saiu da Libertadores o Libertad, que é um dos times, e o Corinthians, que joga hoje, que pode ser um dos brasileiros que deve também vir para a Copa Sul-Americana. Outros brasileiros que já estão classificados são aí Fortaleza e Botafogo. Ainda pode ter alguns, tem que aguardar ainda os jogos desta quarta e quinta-feira, tanto pela Copa Sul-Americana, como também pela Libertadores, né? As próximas partidas aí envolvendo, né, os brasileiros, tem o Bragantino, tem o Fortaleza, que também é um bom time, né? O Botafogo, que também lidera o Campeonato Brasileiro, tem o Goiás, que enfrenta o Santa Fé, tem vários clubes ainda aí. Tem o Santos, que também enfrenta o Blooming. Então, a gente tem que aguardar para ver quais vão ser aí os classificados da Copa Sul-Americana para as oitavas de final. Até o momento, pelo grupo A, Botafogo e LDU de Quito, pelo grupo B, Guarani e Danúbio, pelo grupo C, Bragantino e Estudantes, pelo grupo D, São Paulo e Tigre, pelo grupo E, New Old Boys, que tem a melhor campanha até o momento, com 15 pontos, só que ainda joga, né? O São Paulo tem 16, mas o New Old Boys tem 15. Mas o New Old Boys ainda joga com o Audax italiano, então os dois podem se classificar. E o Santos, que está ali em terceiro, já não tem mais chance de classificação, não tem como alcançar nem o Audax italiano, nem o New Old Boys pelo grupo E. Pelo grupo F, Defensa e Justiça e Milionários, o América Mineiro pode chegar a 10 pontos, mas tem que tirar a diferença do saldo de gols. E o Goiás, que lidera o grupo G com 9 pontos, ao lado ali do Universitário, que tem 7 pontos. Mas o Goiás tem um jogo difícil nessa rodada, então ainda pode perder também a classificação. Já pelo grupo H, Fortaleza e São Lourenço são os dois aí. O São Lourenço que vai disputar os playoffs, já está classificado em segundo lugar. Além do Tigres, Milionário e alguns outros que ainda jogam, a gente tem que aguardar para saber os resultados, né? Falando das estatísticas da Copa Sul-Americana, o São Paulo no momento não tem ninguém brigando por artilharia e também não tem ninguém brigando por
assistências, né? O São Paulo que está bem dividido nas responsabilidades, tanto de fazer gol como de dar passe, né? São pelo menos 18 jogadores diferentes que fizeram gols pelo São Paulo nessa temporada, no comando técnico do Dorival. Então, não tem nenhum jogador aí brigando pela artilharia. O artilheiro no momento aqui é do Guarani, do Paraguai, o Federico Santander, né? Tem 5 gols. Dos brasileiros não tem nenhum, né? Todos ali brigando ali muito lá embaixo, né? Somente jogadores de fora aí brigando pela artilharia. Já pelas assistências do Bragantino, tem o Eduardo Sacha e tem o Benítez do América, né? E além do Iago Pikachu do Fortaleza, que brigam ali nas assistências, todos ali com 3 assistências. Esses são os dados aí da Copa Sul-Americana, mais uma vez, né? Eu fico por aqui, agradeço a sua presença e conto muito com o seu apoio. Então se inscreve se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito aqui no engajamento do vídeo. E mais uma vez eu lembro você que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Eu volto amanhã, né, na próxima quinta-feira, para falar também do boletim informativo, deixar você por dentro das notícias das categorias de base, futebol feminino, basquete tricolor e também sobre a reapresentação do São Paulo, além de conferir o boletim médico do São Paulo que deve sair nesta quinta-feira. Um forte abraço para você, valeu!